Olá, meus queridos, boa tarde. Nós vamos tratar hoje da última aula da Biologia 3, livro 2, que é a Histologia Vegetal, para finalizar essa parte. Semana que vem trataremos só da Biologia 4, com as disciplinas de genética. Bom, galera, ao longo dessas próximas aulas nós vamos estudar anatomia e fisiologia e morfologia também, do grupo de plantas que domina o ambiente, que é a angiosperma, tá? O modelo utilizado vai ser o da angiosperma. E aí, poderão, durante as aulas, ser abordados os outros grupos, mas o foco aqui é a angiosperma, porque ela é um grupo evoluído e tem aí os órgãos bem evoluídos, os órgãos vegetais, né? Então, todo mundo sabe, são constituídos por células, os vegetais, tá? Vai diferir uma ou outra estrutura e funcionamento. E aí, é exatamente o agrupamento organizado dos diferentes tipos celulares que vai originar tecidos vegetais. Lembrando que o conjunto de células forma tecidos. Só que essas células, elas podem ser células com funções e características diferentes, para que você realize diversas funções no organismo, né? No caso, aqui, nós vamos ver na planta. Então, os tecidos encontrados nos organismos de angiosperma vão derivar do embrião, tá? As células embrionárias indiferenciadas, grife isso aí. As células embrionárias são indiferenciadas e chamadas células meristemáticas. Elas vão apresentar aí grande potencial para se dividir por mitose, então você já sabe que ela vai se tratar de crescimento, certo? Porque ela vai começar a se dividir por mitose, ela vai começar a crescer em o seu tecido, tá? Bem como para originar aí células especializadas aí e tecidos que formam um corpo vegetal adulto, como nós vamos ver agora. Então, galera, vamos lá. Células, obviamente, nós temos células vegetais aqui, tá? Um grupo bem organizado de células vai formar tecido, e as células embrionárias são indiferenciadas e chamadas células meristemáticas, tá? Vamos ver isso mais a fundo agora. Pessoal, então falando de classificação de tecido, nós vamos classificar de acordo com diversos critérios. Primeiro critério, sua origem, tecidos primários e secundários, certo? Sua função, tecido edérmico, vascular ou fundamental. E a sua origem ao longo do desenvolvimento da planta. Então são 3 critérios aí que vocês têm que prestar atenção. Origem, função e origem ao longo do desenvolvimento, tá? E aí, nesse último caso, os tecidos vegetais, eles são organizados em tecidos meristemáticos, ou também conhecidos como tecidos de crescimento, como eu falei para vocês. A partir do momento que ele vai realizar mitose é conservativa em número de cromossomos, ele vai aumentar a quantidade celular, aumentando assim o tecido, certo? Então, são os primeiros formados ao longo do desenvolvimento, esses tecidos meristemáticos, tá? Posteriormente, eles vão se diferenciar nos chamados tecidos permanentes. Então, presta atenção nessa dica. Primeiro, você tem os tecidos meristemáticos, certo? Que vão ser formados, e posteriormente, esses tecidos meristemáticos, eles vão se diferenciar e vão formar tecidos permanentes. Bom, os tecidos meristemáticos, eles são formados por células totipotentes. O que são essas células totipotentes? Elas conseguem aí, ter a capacidade de se desenvolver em qualquer tipo de célula. Nós estamos falando de um ciclo aí embrionário primeiro, certo? Então, esse ciclo embrionário, ele tem que se diferenciar em várias células, certo? Bom, essas células são consideradas totipotentes, os do tecido meristemático. E os vegetais vão apresentar 2 tipos aí de tecido meristemático: o primário e o secundário. Os tecidos aí produzidos por meristema primários ou apicais são os tecidos primários. Qualquer meristema originado a partir desse tecido já é considerado meristemas secundários ou laterais, né? Que produzem aí tecidos secundários. Então aqui nós temos uma imagem no livro mostrando o meristema apical, tanto do caule aí quanto da raiz. No caso,
A partir desse momento aqui, os tecidos que vierem a ser formados a partir desses meristemas são considerados meristemas secundários. E os tecidos permanentes, né, formam-se aí nos momentos que as células do meristemas eles passam por um processo de diferenciação, como eu já falei aqui, tendo pouca ou nenhuma capacidade de sofrer divisões celulares. Então, com base na distribuição aí pelo corpo da planta, essas células elas podem ser agrupadas em 3 grandes sistemas, que nós vamos chamar o primeiro sistema, anote, sistema de revestimento dérmico. E esse sistema de revestimento dérmico ele vai ser responsável pelo revestimento, obviamente, pela proteção, porque ele é um tecido externo, e impermeabilização, né? O tecido fundamental ele vai ser com funções de preenchimento, sustentação, reserva e a importantíssima fotossíntese. E sistema vascular, nós temos o transporte aí de seiva e sustentação, tanto seiva bruta quanto seiva elaborada. Agora, pessoal, é importante que vocês entendam que existe aí um crescimento, 2 tipos de crescimento no caso aqui, que é o crescimento determinado e o crescimento indeterminado, tá? Anote aí, o crescimento determinado é quando eles crescem até certo tamanho e então param de crescer. Então ele tem um crescimento, a senescência e a morte, né? A senescência é quando para ou diminui, né? Seu crescimento e a morte. E caule e raiz são estruturas que apresentam em crescimento indeterminado ao longo das suas vidas, tá? Então eles continuamente novas células vão ser produzidas, eles renovam essas células e a manutenção de diferentes tecidos aí desses órgãos. Então, no entanto, esse crescimento está restrito quase totalmente a regiões do vegetal onde são encontrados os tecidos meristemáticos, né? Obviamente, porque os tecidos meristemáticos é que vai dar toda essa sustentação, toda essa base para a divisão celular e consequentemente, também o crescimento desses tecidos. As células que compõem o meristema podem ser organizadas em meristemas primários ou apicais e secundários, como eu já falei. Então, é muito importante prestar atenção nessa classificação de que é um crescimento determinado, que é o crescimento indeterminado. Crescimento indeterminado, nós vamos ter aí o caule e a raiz, obviamente. Se você corta, por exemplo, o ápice de um caule, ele vai continuar crescendo, né? Ele vai crescer, mas isso vai depender também do tecido meristemático ativo. Uma nota importante que seu livro traz é que ele vai classificar aí que esses tecidos aí, os meristemas, são tecidos semelhantes aos embrionários devido à capacidade de divisão, alongamento e diferenciação celular. Então ele vai estar relacionado com 2 coisas, crescimento e desenvolvimento do vegetal. Essa é a sua principal importância. Pessoal, continuando então, os meristemas primários, eles vão se localizar no ápice, certo? Caule, tá? E raiz, como eu mostrei na imagem, sendo responsável aí pelo crescimento longitudinal. Anota aí no seu livro. Meristema primário, sendo responsável pelo crescimento longitudinal da planta. As células encontradas nesses meristemas, elas são pequenas, de núcleo grande e com capacidade de se dividir e se diferenciar em qualquer tipo de célula vegetal. Ou seja, os meristemas primários apresentam células totipotentes. Também é importante anotar. Entretanto, essa divisão celular do corpo da planta não vai se encontrar limitada aos meristemas apicais. Então, professor, então esses crescimentos só são crescimentos apicais, tanto da raiz quanto do caule? Não, né? À medida aí que os meristemas se distanciam do ápice, tanto no caule quanto a raiz, eles tornam-se mais especializados e caracteriza-se um processo de diferenciação celular. Por exemplo,
protoderma, procâmbio e o meristema fundamental, que são até certo ponto tecidos diferenciados, são denominados meristemas primários por dois motivos. Preste atenção e grife esse motivo no livro. Eles originam os tecidos primários e muitas de suas células se dividem várias vezes antes de começarem a se diferenciar em tipos celulares específicos. Então nós precisamos aí ficar atentos também a essas estruturas bases da planta. Bom, nesse quadro aqui a gente consegue observar o tipo de meristema primário, a função desempenhada por ele e o tecido primário que ele originará. Então isso é muito importante. Ó. Por exemplo, o protoderma que nós falamos, a função dele é revestimento externamente, revestir externamente o embrião. E ele dará origem à epiderme, tecido que reveste o corpo da planta. Já o meristema fundamental, ele forma um cilindro abaixo da protoderme. O que ele dará origem? Ao córtex, que vai ser constituído aí por parênquimas de preenchimento clorofiliano e por tecidos de sustentação, que são o colênquima e esclerênquima. E procâmbio, região central do embrião, tá? Ele dará origem aos tecidos vasculares, xilema e floema primários, parênquimas e aos tecidos de sustentação e região central da planta. Então, para fechar aqui, só para relembrar o que o livro traz, que nós já comentamos, a multiplicação e a diferenciação celular são processos que ocorrem onde? Meristema primário, e vai originar a estrutura primária do corpo da planta. E elas são formadas aí por tecidos primários, que são considerados tecidos permanentes, tá? No corpo de um vegetal, em estrutura como flores, folhas, flores, frutos, sementes, são encontrados apenas meristemas e tecidos primários. Nós vamos falar agora do meristema secundário. Bom, pessoal, na maioria do grupo das monocotiledôneas e também alguns herbáceas, né, o crescimento de determinada região ele vai ser interrompido de acordo com essa maturação dos tecidos e, consequentemente, a morfogênese, ou seja, de acordo com a origem principal aí de estruturas. De morfologia, né, de forma, e gênese de início. Então, o início das estruturas aí que fazem parte do corpo da planta. Gimnospermas, eudicotiledôneas e dicotiledôneas lenhosas, como árvores e arbustos aí, raízes e caules, eles vão passar por um segundo estágio de desenvolvimento e vão continuar crescendo. E nesse crescimento eles vão aumentar o quê? A circunferência do corpo da planta. Nota importante: esse crescimento em espessura e circunferência do corpo da planta é chamado de crescimento secundário e vai resultar da atividade de dois tecidos, o câmbio vascular e o câmbio da casca. Então não estamos falando mais de ápices, nós estamos falando de crescimento de circunferência, né? Crescimento em espessura. As células que compõem o câmbio vascular vão estar localizadas internamente no caule e na raiz e podem ter duas origens. Primeira, de células do procâmbio, localizadas entre xilema primário e floema primário, ou células do periciclo próximo ao xilema. Esse câmbio vascular ele vai originar os tecidos condutores secundários, né? Origina o xilema e floema secundários, tecidos condutores. Bom, as células que formam o câmbio da casca, também chamado de filogênio, né, ou câmbio suberógeno, nós temos esses três nomes que podem cair no vestibular, são encontradas aí na parte mais externa do caule e da raiz. Então ela vai ser originada a partir de células do parênquima cortical, que é a região mais externa da raiz e do caule. Essa atividade de células do filogênio origina o suber, em direção à superfície externa do caule ou da raiz, e o feloderme em direção ao interior do caule ou da raiz. Bom, o conjunto desses três tecidos, quais? Suber, câmbio da casca e feloderme, vai formar a periderme, que vai substituir a epiderme como tecido mais externo da planta, constituindo aí o sistema de revestimento secundário. Então, isso aqui são processos que acontecem para o desenvolvimento da planta. Aqui você tem uma representação esquemática da estrutura secundária
de um caule cortado transversalmente. Então você tem o suber, filogênio e filoderme, xilema e floema secundários, tá? Então é importante que você estude essa aula olhando essa imagem aqui. Os tecidos derivados da multiplicação e da diferenciação de meristemas secundários vão originar a estrutura do vegetal, que é formada por tipos celulares que vai compor suber, o filogênio, o xilema e o floema secundário. Olha só, então nós temos aqui meristemas primários, meristemas apicais, formando aí protoderme, meristema fundamental e procâmbio. Isso é um resuminho aí bom para o vestibular, tá? Tecidos primários: epiderme, parênquima, colênquima e esclerênquima, xilema primário e floema primário. Então, essa aqui é a base de formação que eu comentei detalhadamente nessa aula. E tecidos secundários. Já o tecido secundário vai ter aqui, ó, meristema secundário, que está vindo aí de parênquimas, e meristema secundário, felogênio, câmbio interfascular, o felogênio formando feloderme suber, o câmbio xilema secundário e floema secundário, como já dito, e aí o câmbio fascicular aqui, xilema secundário e floema secundário também vindo aí do procâmbio, né? Então, pessoal, essa foi a aula de histologia vegetal, os tecidos meristemáticos, finalizando aí o livro 2. Estarei à disposição para dúvidas e realizem as atividades aqui propostas do livro para que vocês treinem bastante. Também temos atividades discursivas que vocês têm que fazer, pois foram conteúdos também que nós tratamos. Isso é muito importante. Falamos dos grandes grupos vegetais, nós falamos de reprodução de briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, e agora finalizando com histologia vegetal, compondo aqui a atividade discursiva que vai te ajudar na segunda fase do vestibular. Até uma próxima aula.